Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo e misericordioso, te pedimos, Pai, nesse momento que tua graça, misericórdia e bondade venha alcançar os nossos corações, Senhor. Pai, que a tua palavra santa fale livremente. Teu Espírito Santo, Pai, incomode os nossos corações, nos confronte, nos conforte, nos lembre, Pai, o caminho que nós devemos trilhar. Deus amado, fala conosco, não nos deixa voltar para casa sem ouvirmos a tua voz. Precisamos, Pai, precisamos, Senhor, de que a tua palavra fale conosco. Te clamamos, Pai, abre os corações, as mentes, para que a tua vontade, Pai, seja estabelecida em nossas vidas, por meio da tua santa vontade, por meio da tua santa palavra. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. A mensagem hoje ela é: a palavra do Senhor sempre prevalecerá. Um conhecimento que orienta, completa, desmascara e incomoda. Irmãos, qual é a atividade mais importante na vida de uma igreja? A resposta para essa pergunta define muito da visão da igreja e orienta a direção que essa igreja vai andar. Existem igrejas que têm a visão de que a principal atividade da igreja é o louvor. E aí uma igreja em que o culto na maioria é só louvor, 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 louvor. A mensagem é curta, as músicas são aquelas que tocam o coração, mas não tocam pela palavra, tocam pelas emoções. E algumas outras igrejas acham que o objetivo da igreja é manter o povo entretido. E aí você tem igrejas que parecem mais teatros, com muitos meios para que as pessoas se mantenham entretidas nas suas, durante as mensagens, durante o culto, durante os momentos da igreja. Existem outras igrejas que acham que a função da igreja é o papel social, e aí se envolvem em movimentos sociais e tal. Então, aquilo que eu defino, que eu entendo como a principal atividade da igreja, vai direcionar essa igreja, vai dar visão a essa igreja. Irmãos, um dos maiores medos que eu, como pastor, tenho é guiar a nossa igreja em uma direção e, depois de muito esforço, saber do Senhor que muito do que fizemos não foi nada do que o Senhor pediu para nós. A missão do ministério é guiar um rebanho. O pastor tem essa missão. E a maneira como nós guiamos deve ser uma maneira conforme as Escrituras nos orientam. E um dos meus maiores medos é nós nos envolvermos, nos movimentarmos demais, a igreja se movimentar muito, trabalhar muito, mas no fim a gente descobrir que a gente criou muita espuma para pouco resultado, e que os resultados que a gente teve foram resultados que não eram os resultados que o reino de Deus esperava de nós. Nós precisamos, irmãos, então, refletir qual é a principal atividade da igreja, o que deve então guiar essa igreja. Essa igreja deve viver a partir de quê? Vamos refletir sobre isso hoje, sobre a pregação da palavra como a principal atividade da igreja de Cristo. Nós vimos aqui no livro de Atos que o movimento presente no livro de Atos é o movimento da palavra, e esse movimento do reino de Deus avançando desde Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra, isso acontece mediante o veículo da pregação da palavra. A pregação da palavra, ela é quem avança, ela é quem faz com que o reino de Deus, ele venha a avançar cada vez mais. Então a principal atividade da igreja é o ensino da palavra do Senhor. As igrejas que se afastam desse princípio, elas perdem-se no caminho. Elas têm às vezes estruturas imensas, são ricas, têm muitas atividades, têm muitas coisas, mas elas se perderam com o tempo.
elas deixaram de ser igreja de Cristo e elas passaram a ser um clube social, uma grande organização não governamental, um local para manter o povo entretido, mas ela deixou de ser igreja. Ela deixou de fazer parte do movimento que Deus está fazendo na história por meio da salvação através do Evangelho de Cristo. Nós vamos ver aqui no texto de hoje que esse aqui é o início da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E uma das últimas viagens dele, antes dele ser preso e depois de muito tempo ser encaminhado então para Roma e lá depois de um tempo ser decapitado. Essa é a última viagem do apóstolo Paulo, a terceira e última. Então abram suas Bíblias em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. O verso 23, nós vemos, deixa eu ver aqui se é 18, sim, 23, ok, achei aqui. Nós vemos então que o texto nos indica quais são então os próximos passos do apóstolo Paulo no início de sua terceira viagem missionária. O verso 23 do capítulo 18 diz assim: havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então, o apóstolo Paulo, ao iniciar sua viagem, ele vai passar pelas regiões que ele já estabeleceu igrejas naqueles locais, comunidades cristãs naqueles locais, e ele vai passar de novo por esses locais, fortalecendo os irmãos a permanecerem na visão do evangelho, da palavra, na visão realmente de um verdadeiro cristão. E é interessante porque agora, nesse momento da viagem missionária, dessa terceira viagem missionária de Paulo, a gente vai ver o estabelecimento da igreja de Éfeso. E nós vamos perceber que alguns fatos acontecem dentro dessa etapa da terceira viagem, que é a etapa da constituição da igreja de Éfeso, que vai nos fazer refletir sobre a importância da pregação da palavra e o que a palavra ela faz ao ser pregada. No verso 24 ao 28, nós vemos algo interessante. O texto diz: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Então, Paulo, ele havia saído e estaria voltando para Jerusalém, havia saído de Jerusalém para Antioquia. Depois ele começou a fazer essas visitas às outras igrejas. Nesse meio tempo, em Éfeso, onde, não sei se vocês lembram, na última mensagem a gente viu que Paulo, depois que saiu de Corinto, ele foi para Éfeso. Chegando lá, ele percebeu o potencial que aquela cidade tinha para estabelecer uma missão ali. Ele deixou Áquila e Priscila naquela cidade e ele partiu então para Jerusalém. Agora, o que é que acontece em Éfeso quando Áquila e Priscila estão lá? Apolo surge na história. Apolo, ele era um judeu natural de Alexandria. Ele era um homem eloquente, ou seja, um homem que tinha uma capacidade de fala muito forte. Ele era sábio nas palavras, ele sabia usar corretamente as palavras. Ele era eloquente, ele tinha um bom discurso, ele conseguia falar bem. Mas também não somente isso, ele era poderoso nas escrituras. Essa palavra poderoso nas escrituras dá indício de que ele era um homem conhecedor das escrituras, conhecia bem a palavra de Deus, manejava bem o conhecimento das escrituras. Então ele era um homem que sabia falar bem e era um homem que tinha um conhecimento também profundo das escrituras. Esse Apolo chega então a Éfeso e no verso 25 diz: ele era instruído no caminho do Senhor, ou seja, além de judeu, eloquente, conhecedor das escrituras, ele também sabia que Jesus era o caminho, ele conhecia o caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, ou seja, um homem que pregava com paixão, ele tinha paixão pelo que ele anunciava, então ele era fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E aí acontece um ponto interessante. Ele diz que ele era um homem conhecedor das escrituras, eloquente, um pregador fervoroso, apaixonado pelo que ele falava, conhecia o caminho de Cristo, sabia que Jesus era realmente de fato o Messias prometido. Ele utilizava as escrituras para apontar que Jesus era o caminho. No entanto, ele não conhecia o batismo de Cristo. Ele conhecia apenas o batismo de João.
E aí no verso 26 diz: Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Então olha que interessante, Áquila e Priscila, que estavam em Éfeso, viram aquele jovem lá na sinagoga expondo sobre Cristo, um jovem itinerante, um pregador itinerante, desconectado ainda da missão, da visão, das coisas de Deus, mas fervoroso, zeloso, desejoso de que as pessoas conhecessem que Jesus era o Messias, mas sem um entendimento profundo e correto e alinhado. E aí, Priscila e Áquila, quando então eles veem Apolo, eles percebem essa deficiência ainda na vida espiritual de Apolo, e eles passam a expor com exatidão o caminho do Senhor para Apolo. E aí o que acontece? O verso 27 diz que Apolo então ele decidiu, quando ele resolveu percorrer a Acaia, então Apolo agora se colocou como missionário. Ele disse: olha, agora eu quero ser pregador desse Cristo que vocês me apresentaram aqui, da forma como vocês me apresentaram. Eu quero ser pregador, eu quero passar pela região da Acaia pregando sobre Jesus. E aí quando ele resolveu fazer isso, o texto continua dizendo: os irmãos o animaram, ou seja, disseram: vai lá, vai em frente, prega a Cristo. E escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. E interessante que a obra aqui a gente percebe claramente no livro de Atos que ninguém pode simplesmente dizer assim: sou um pregador itinerante. Chegar na igreja de alguém ou num templo, ou num local e dizer assim: olha, eu vim pregar sobre Jesus. O cara: beleza, vem cá, toma o púlpito, prega. Não é assim que funciona. Nós vemos que já existia sim falsos profetas, já existia sim heresias, já existia sim pessoas mal intencionadas. Então, para que alguém pudesse ser recebido como um pregador, um missionário, era necessário haver uma carta de recomendação dizendo o seguinte: olha, pode confiar que esse cara é dos nossos, ele é uma pessoa doutrinada, uma pessoa comprometida, ele é uma pessoa correta. Foi isso que Áquila e Priscila fizeram com Apolo, enviaram cartas para que os irmãos lá recebessem ele. Então não era simplesmente você chegar e dizer: sou pregador agora e estou aqui, sou pastor, não é assim que funciona. A obra de Deus não funciona desse jeito. Nós não temos aqui uma institucionalização da coisa, mas nós temos o caráter da confiança, que se confirma por meio da recomendação. Pode confiar, esse cara a gente conhece, pode confiar que ele está junto com a gente. E aí Apolo auxiliou então na igreja de Corinto. No verso 28 diz: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Ele pregava as Escrituras, ele não pregava a opinião dele, o achismo dele, a filosofia dele. Não, ele pregava as Escrituras, e a pregação dele se apoiava na ideia de apresentar Cristo como sendo o Messias que havia sido profetizado, como aquele capaz de salvar o homem dos seus pecados, de perdoar o homem e de conduzi-lo para a vida eterna. Essa era a missão então de Apolo como pregador das Escrituras. E aí, meus irmãos, a gente vai ver aqui várias histórias que vão mostrar a visão da pregação da palavra e os efeitos que a palavra de Deus, quando proclamada, gera em todo o ambiente onde ela está inserida, em vidas, em grupos e na cultura. Aqui então a gente vai ver 4 implicações desses momentos que a gente vai ver do ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. A primeira implicação é que alguém que conhece sobre Jesus, mas não entende a exatidão das Escrituras, pode ser até um eloquente pregador e até fervoroso, apaixonado, mas ele precisa da comunhão com aqueles que irão instruí-lo corretamente e vão dar a ele a exatidão e ao mesmo tempo encaminhá-lo a missões para que a obra de Deus avance. Meus irmãos, diante disso, qual informação importante eu posso guardar no meu coração diante disso aqui que nós vemos no livro de Atos? Algo a guardar dessa primeira implicação é que nós precisamos estar conectados na igreja de Cristo para sermos orientados pela palavra, pela comunhão e poderosamente úteis na obra do Senhor. Não existe pregador itinerante carreira solo. Não existe isso.
Você, para ser enviado, tem que ser enviado por alguém, para algum lugar. Você não pode simplesmente dizer-se, sou pastor a partir de hoje, sou pregador a partir de hoje. Não. Você precisa ser reconhecido por pessoas que são lideranças e ser recebido por uma igreja. E ser então recebido para que você possa de fato pregar com eloquência, porque você está conectado à igreja. Tem jovens que chegam às vezes e perguntam, pela internet ou pessoalmente, perguntam assim: pastor, como é que eu sei que eu tenho chamado pastoral ou chamado à pregação? Primeira coisa que eu digo é: a igreja que você primeiro, você frequenta uma igreja corretamente? Sim, pastor, frequenta, ok. A igreja reconhece esse chamado em você? Porque é assim que funciona, irmãos. A igreja ela deve reconhecer o chamado. A igreja ela deve olhar para aquele jovem e dizer assim: ali tem um pastor, futuramente ele será uma liderança. Ele tem potencial. Ele tem algo que Deus vai fazer na vida dele. A igreja passa a reconhecer isso. E aí a liderança aqui aconteceu exatamente isso. Áquila e Priscila olhou para Apolo e disse: rapaz, esse jovem tem condições, fervoroso, apaixonado pela obra, desejoso de apresentar as escrituras, mas ele ainda não tem um conhecimento pleno, porque falta ele estar conectado e conhecer com exatidão o caminho. E eles apresentaram essa exatidão a ele, e a partir disso ele se colocou na obra. E eles, além disso, direcionaram ele para apoiar uma igreja. Ele deixou de ser o pregador itinerante que ele era, porque ele passou a ser conectado a uma visão de reino. E essa visão de reino que ele foi conectado fez com que ele fosse muito útil e poderosamente usado por Deus. Deus então levanta mais um poderoso missionário para o movimento que ele está fazendo na Ásia e na Acaia. Aquela região ali, Deus está fazendo um grande movimento. No capítulo 19, do verso 1 ao 7, nós vemos outro momento também. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, ou seja, Apolo, olha que interessante, Paulo foi para Corinto, passou muito tempo lá, estabeleceu uma igreja ali, depois ele saiu de Corinto e foi para Éfeso, deixou a Priscila e Áquila em Éfeso e foi para Macedônia. Quando ele foi voltando, o que aconteceu? Priscila e Áquila então estabeleceram Apolo como missionário e enviaram Apolo para Corinto para apoiar. Paulo agora está voltando para Éfeso. Então, capítulo 19, verso 1, diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. E aí você diz: discípulos de quê? Ele vai dizer mais na frente que são discípulos de João. O que acontece? Paulo chegou em Éfeso e encontrou um ajuntamento de pessoas que acreditavam na mesma coisa, um grupo de homens, de famílias, que conviviam juntos e que acreditavam em alguma coisa. Então um grupo de discípulos. De quem? De João, ele vai dizer mais na frente. Então ele achou aquele grupo ali. Aí ele começa um diálogo com aquele grupo. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Ou seja, eles haviam recebido o batismo de João, mas não haviam recebido o batismo de Cristo. Ou seja, eles conheciam tudo o que João havia ensinado a respeito do Messias que viria, mas eles ainda não sabiam que o Messias havia vindo. E eles estavam então esperando o Messias vir. O verso 4, Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Olha que interessante. Eles acreditavam, eles queriam obedecer ao Senhor, eles queriam servir a Deus. Eles entenderam quando João disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, arrependam-se. E eles foram até João no Jordão, se batizaram com João, batismo de arrependimento que a nação de Israel foi chamada, porque virá o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo. Essa era a mensagem de João Batista, e eles receberam essa mensagem, aceitaram essa mensagem, e aguardavam o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. Talvez eles ouviram sobre Jesus, mas não conectaram aquele pensamento.
E quando foi perguntado então se eles tinham recebido o batismo do Espírito, se eles haviam recebido o Espírito Santo, eles não souberam responder, pois eles não conheciam que existia. Eles haviam parado ainda na época de João Batista. E aí Paulo apresentou para eles o caminho da salvação através do Evangelho de Cristo. Corrigiu a trajetória deles, porque a trajetória do conhecimento bíblico deles havia parado em João Batista. E aí Paulo então apresentou para eles a continuidade então dessa obra que Deus estava realizando. E aí, irmãos, acontece aqui a terceira e última vez em que você vê esse movimento acontecendo em Atos. Verso 5 diz: eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos lá, a gente já viu isso aqui nas nossas outras mensagens. O livro de Atos, ele não é um livro prescritivo, ele é um livro narrativo. O que é isso? Um livro prescritivo, ele diz para você o que você tem que fazer. As epístolas, por exemplo, são livros prescritivos. Atos é um livro narrativo, ele não diz o que você tem que fazer, ele diz o que é que aconteceu. A narrativa, ela tem essa missão, certo? Então o que é que ele está narrando? Ele está narrando, primeiro, lá em Atos, Pentecostes, ocorreu a descida do Espírito Santo sobre os judeus. Primeiro descer do Espírito sobre os judeus. Então, Deus estava, por meio da descida do Espírito Santo, confirmando publicamente que os judeus foram aceitos no reino de Deus por receberem o Espírito Santo. E aí eles falaram outros idiomas, porque haviam 16 nacionalidades ali. Isso a gente já viu. Depois, quando os gentios são aceitos, ocorre a descida do Espírito Santo sobre os gentios também, porque Deus está dizendo: vejam, eu estou recebendo os gentios como meus, como aqueles que pertencem ao reino de Deus. Então eles também, desceu o Espírito Santo e eles falaram em outras línguas, ou idiomas. Num terceiro momento, a gente vê exatamente aqui, os discípulos de João, que também são recebidos no reino de Deus, como aqueles que também foram confirmados, como Deus dizendo: vejam, essa terceira categoria aqui, eu estou recebendo no meu reino, os discípulos de João Batista, certo? Então a gente tem esses três movimentos, e a partir daqui a gente não vê mais esse movimento de descida do Espírito Santo com imposição de mãos, e você não vê isso na frente, nenhuma epístola mandando você impor mão para descer Espírito Santo sobre alguém e a pessoa falar em línguas e tal. Não, você não vê a Bíblia mandando isso em lugar nenhum, mas a gente vê acontecendo aqui em Atos, mostrando o que aconteceu, não dizendo o que eu tenho que fazer, mas mostrando o que aconteceu. Então nós temos gentios recebidos pelo reino de Deus, com a demonstração da descida do Espírito Santo. Quer dizer, judeus recebidos no reino de Deus com a descida do Espírito Santo. Gentios recebidos pelo reino de Deus com a descida do Espírito Santo. Discípulos de João recebidos no reino de Deus com a descida do Espírito Santo. Ponto. Uma segunda implicação que a gente pode ver com base nisso é que, meu irmão, você pode até querer servir ao Senhor com um desejo intenso, mas você não vai conseguir sem uma visão de quem Jesus é e o que Ele veio fazer. Você pode estar servindo a Deus até zeloso. Tem pessoas em religiões que são zelosas da religião dela. Eu quero fazer, eu estou fazendo para Deus. Eu não posso duvidar que ela não está fazendo para Deus. Às vezes ela se entrega totalmente na religião dela, ela está lá, não fazer. Você vai perguntar, é para Deus? É para Deus. Você acha que um muçulmano, quando vai lá, explode lá um radical muçulmano, em nome de Alá, você acha que ele está fazendo isso? Ele não está fazendo isso é claro que ele está fazendo para Deus. Na cabeça dele ele está fazendo para Deus. Ele está sendo zeloso, ele está sendo apaixonado no que ele está crendo, mas é sem entendimento. Ele não está fazendo a coisa com o entendimento correto, está faltando a ele o entendimento correto. Então às vezes você pode até querer servir a Deus, amar a Deus, viver para Deus, mas sem o entendimento correto. Você pode ser zeloso de Deus, mas sem entendimento. Você pode estar querendo fazer a coisa com a motivação certa, mas a coisa errada. É preciso, meus irmãos, conhecer Jesus.
É preciso conhecer a posição da obra de Cristo nesse mundo. E o que eu tenho que fazer diante dessa obra que Ele está realizando. Eu não posso servir a Deus do meu jeito. Não é porque eu quero continuar com João. Não, mas João estava dizendo que Jesus viria. Não, mas eu não quero saber desse Jesus, eu quero continuar com João. Não pode. Porque João apontava para Jesus. E depois que Jesus veio, João não tinha mais função. Então não faz sentido você permanecer com João. É como o judeu. Jesus veio, o Messias prometido para os judeus veio. Então não faz sentido eu permanecer um religioso judaico, porque Cristo veio. Não faz sentido eu voltar para trás. Eu tenho que ir para frente. Eu tenho que ver o que Jesus está fazendo. Então, os discípulos aqui, eles eram zelosos, mas eles não entendiam. Então eu preciso saber, meus irmãos, o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus vai fazer nesse mundo, através do seu Filho Jesus Cristo. Os discípulos de João serviam a Deus com o zelo de João, mas estavam desconectados da realidade do que Deus estava fazendo. E aí, ao se encontrar com Paulo, eles foram orientados pela palavra de Deus pregada por Paulo. E por meio de Paulo, eles entenderam quem era Jesus. E entenderam que eles precisavam entregar-se a Cristo para então continuar com o mesmo zelo que eles tinham em João Batista. Agora em Cristo, eles continuariam a servir ao Senhor. O que é que eu posso guardar no meu coração diante disso, irmãos? Meu irmão, você pode servir a Deus com zelo, mas você precisa do entendimento da palavra para que a obra de Deus se complete na sua vida. Você não pode servir a Deus do seu jeito, não. Não existe isso, não. Não, eu vou servir a Deus do meu jeito, vou fazer do que eu quero, do jeito que eu quero. Não, meu amigo. Você é servo, Ele é Senhor. Ele determina e você obedece. Mas como é que Ele determina? Como é que eu sei, pastor? Pela palavra, não é pela minha opinião. Eu como pastor não posso dizer para você o que você tem que fazer. A palavra vai lhe dizer. Ela vai lhe apontar. Ela é a nossa verdade. Ela é a nossa luz, é o nosso caminho. É o que vai nos guiar. É a palavra de Deus. Então, se uma determinada religião faz uma série de coisas que a palavra não manda fazer, ela está errada. Ela pode estar mais bem intencionada no mundo, mas ela está errada. Ela não vai guiar as pessoas no caminho da exatidão, no caminho do correto, no caminho da palavra de Deus. E aí, meus irmãos, nós vemos que Deus avança na missão. Deus, Ele então faz um tipo de mini Pentecostes para os discípulos de João, recebendo aqueles homens para a comunidade da fé. No verso 8, nós vemos outro momento interessante. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, isso lá em Éfeso, né? Onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho, o caminho era o nome que também era dado aos cristãos, aqueles que seguem o caminho, está se referindo ao caminho de Cristo, certo? Então eles começaram a blasfemar contra o caminho. Paulo lá na sinagoga ensinando a palavra para o povo, e o povo blasfemando, isso é bobagem, esse caminho não existe, esse Jesus é do demônio, e eles falando lá, blasfemando contra Cristo, diante da multidão. Então Paulo se afastou deles, e levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Aí Deus abriu outra porta para Paulo, num centro filosófico, um centro de ensino, um centro de estudo, abriu uma nova disciplina, cristianismo. O que é ser cristão? Quem é Jesus? Abriu, e enquanto Paulo na sinagoga falava semanalmente, o texto aqui diz que, verso 10, verso 9, passou a falar na parte final, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Diariamente. Resultado disso, da porta que Deus abriu, verso 10, Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Meu irmão, você está entendendo que a intenção de Paulo é ensinar a Bíblia? A intenção de Priscila e Áquila é ensinar a Bíblia. A intenção de Apolo era ensinar a Bíblia. Onde danado vê a ideia de que a igreja vem fazer outra coisa que não seja ensinar a Bíblia? De onde veio essa ideia? O que nós temos que fazer, irmãos, é ensinar a palavra, ensinar a palavra, ensinar a palavra. O mundo tem que ouvir a Bíblia falar por meio da sua vida, por meio da sua boca. O mundo precisa ouvir a vontade revelada de Deus na palavra.
O que é casamento? A Bíblia diz. O que é família? A Bíblia diz. A gente está calado e por isso o mundo está dizendo que casamento agora é qualquer coisa. Que não tem mais homem e mulher, você pode ser o que você quiser. Porque as pessoas chegam nas igrejas e a gente não ensina mais Bíblia. A gente quer manter o povo feliz. Aí faz lá, não, é um ministério de dança, não, é um teatro, não, é não sei o quê, não, vamos fazer uma rave para os jovens, vamos fazer... É tudo invenção para manter o povo entretido. O foco da igreja é ensino. A igreja é um centro de ensino cristão. Nós vivemos um analfabetismo bíblico, o pior. Hoje nós somos a geração que mais tem Bíblia do mundo e da história. Temos Bíblia em casa, eu tenho certeza que vocês aqui devem ter 2, 3 Bíblias em casa. 4, 5 Bíblias. Seu celular tem Bíblia, na internet tem Bíblia. Você vai no YouTube, tem gente lendo Bíblia, tem estudo, tem pesquisa. Mas os crentes não sabem nem quantos livros a Bíblia tem. Que vergonha! Quantas vezes você já leu a sua Bíblia toda? Mas a gente está atrás de quê? Deus de milagres, Deus de oração, Deus de... Não é isso que a gente quer? Movimento e conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Falsos mestres, hereges, negociando a palavra de Deus e o povo dando a eles dinheiro. Mentirosos, salafrários, multidões lotando essas igrejas, porque são ignorantes bíblicos. Porque a igreja de Cristo parou de pregar para manter o povo bem. Vamos lá, vai para a igreja agora, vamos lá, e bota o sonzão, bum, 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 aí parede preta, tudo escuro, fumaça subindo, e o povo lá, Jesus, eu estou sentindo Jesus. Tá não, meu amigo, é um negócio batendo no teu tímpano, dando pancada no teu tímpano, para estourar teus ouvidos, e tu achando, vai na micarante que tu vai ter a mesma sensação. Passa do lado do bloco, o bloco é bum, 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 e o teu bucho vai assim, bum, 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 a pancada. Você diz, eu estou no outro mundo, tá mesmo. Você vai puxar um baseado que você chega no outro mundo rapidinho. Mas isso é o que se entende hoje, que é a igreja. E aí você tem 3, 4, 5 horas de louvor, 15 minutos de Bíblia no final, e ainda o pregador nos 15 minutos final, ele está dizendo o quê? Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar. Vai na fé, meu irmão. E o caba lá torto, errado, traindo a mulher, batendo na mulher, batendo no cachorro, a mulher botando gaia no caba, todo mundo errado. Mas o caba pega o microfone, vem para frente e vai: o meu Deus é o Deus do impossível. E lá em casa ele tome cacete na mulher, tome porrada no menino, tome gaia, tome tudo, e ainda é bênção essa igreja. Isso é o que a gente tem vivido hoje, irmãos. Onde é que está o ensino? Onde é que está a palavra? Os jovens hoje consomem Netflix como no sangue. Internet está no sangue. Jogo, YouTuber, tudo no sangue, entrando na veia do moleque. E o menino não tem o mínimo de sabedoria para saber julgar que aquele conteúdo lá da Disney está ensinando ele que gênero não existe, que ele tem que desobedecer o pai e a mãe, que usar droga é bom, let it go, ninguém vai me segurar. Não é isso que a Frozen canta? Let it go, ninguém vai me segurar, sei lá, se é assim. Mas aquela coisa, tô livre, vou pular, saltitar feito uma gazela. É isso que o teu filho, o menino, está assistindo Let It Go lá e dizendo assim, ai, como eu queria ser Let It Go igual a ela. Porque ele não tem o mínimo de entendimento de que aquilo ali é um conteúdo que está indo contra a masculinidade dele. E ele está comendo aquilo ali. E o pai e a mãe estão lá, graças a Deus que ele está assistindo, só assim me deixou em paz. Essa é a geração de crente que a gente está vivendo hoje.
Saiu agora recentemente um filme chamado Enola Holmes, o filme feminista que só a miséria. Assisti uma cenazinha para dar uma olhada como é que era, porque eu vi comentários de que era extremamente... Meu amigo, é feminismo do início ao fim, é impressionante, chega até abuso. Eu acho que tem até feminista que ficaram abusados de tanto feminismo que tem naquele negócio. Aí está a sua filha adolescente em casa comendo aquilo ali, dizendo assim, ai como é lindo, ai como é legal. Ela está desconstruindo a feminilidade dela, a masculinidade do futuro esposo dela. Depois ela quer ser feliz. Depois ela quer que Jesus abençoe ela. Mas o cérebro dela foi comido, vivo, pelas ideologias que esse mundo tem ensinado. Desconstrução da família. Desconstrução do casamento. A gente tem toda sexta-feira um curso de casais, para ensinar princípios de casamento. Quantos casais aqui, da Igreja Batista da Graça, estão em crise e não assistiram nenhum capítulo do estudo? Mas o meu Deus de promessa vai me ajudar. Como? Se tu não abre teu ouvido e teu coração para ouvir a palavra do Senhor. Quando? Então, meu irmão, enquanto tem igrejas que nem ensinam nada de Bíblia, tem igrejas que até ensinam, mas o povo faz de conta que não está assistindo. Hoje de manhã a gente teve um estudo para os homens. Tinha 13 homens assistindo. Desses 13 eu sei que 2 eram um celular da mesma casa. Então a gente tinha 11. Quantos homens aqui hoje estavam dormindo na sua casa, tendo um estudo que poderia edificar a sua vida, sua masculinidade, falar o teu coração? Tu estava fazendo o quê? Sabe o que eu faço? Eu lavo as minhas mãos. Porque 10 horas lá, 10h10, eu estava lá dando estudo. Se você assistiu ou não assistiu, problema teu. Depois não vem reclamar. Tem estudo para jovens aqui na igreja. Culto de oração. Estudo expositivo. Reunião das mulheres para falar de feminilidade. Quantas meninas aqui estão assistindo o estudo das mulheres? Que minha esposa está lá falou sobre domínio próprio na vida da mulher. Quantas mulheres estão assistindo? Tem casais, tem jovens, tem homens, tem mulheres, tem estudo para ensinar você a viver tudo que a Bíblia tem para te ensinar. O que é que você tem feito? Você passa mais tempo com o teu cérebro consumindo coisa mundana do que alimentando o teu coração da palavra de Deus. Aí vem outro momento aqui, verso 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais para seu uso pessoal. Olha só, Deus estava se movendo tão poderosamente na cidade de Éfeso, que Deus estava fazendo milagres extraordinários pela vida de Paulo. A ponto do povo levar os enfermos, levava lenços e aventais que Paulo usava, passava no povo e o povo ficava curado. Aí vem os pilantras de hoje, vendendo água, vendendo sal, vendendo não sei o que lá, e os bestas comprando. E os bestas comprando, porque não tem conhecimento das Escrituras. O que é que Deus estava fazendo aqui por meio de Paulo? Deus estava fazendo uma grandiosa obra por meio do apóstolo Paulo. Isso é um livro descritivo, é uma narrativa, não é um livro prescritivo. O que Deus fez com Paulo, Deus não vai fazer com aquele apóstolo lá não, porque nem apóstolo ele é. Se o cara diz que é apóstolo, ele tem que ter no mínimo 2000 anos de idade. Vá estudar a doutrina do que é ser apóstolo, entenda o que significa biblicamente ser apóstolo, aí você vai deixar de estar chamando determinadas pessoas aí de apóstolo. Vai deixar de estar caindo nesse engano. Para assim eu explicar aqui, vai lá no YouTube, procura lá, Augusto Nicodemos, falsos apóstolos. Aí ele vai lá explicar para você. Ele tem um livro só sobre isso. Vai comprar o livro dele, vai ler. Conhecimento não falta, meu irmão, para a gente não cair no engano hoje. Então, o que acontece? O verso 13 diz: e alguns judeus exorcistas, aí aparece logo os salafrários. Verso 13: alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os caras lá, eles eram exorcistas profissionais, eram caça-fantasmas, né? Aquela música, né? Dos caça... Esqueci agora como é. Eles eram caça-fantasma, tá lá, pronto, agora a gente vai
expulsar demônio agora. Sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio, esperto, muito mais esperto do que eles. Verso 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Verso 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Verso 16. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos. O cara sozinho dominou 7. De tal modo prevaleceu contra eles que nus, o caba rasgou a roupa deles tudinho num cacete lá, deu uma porrada tão grande dos 7 lá, que eles saíram nus e feridos, fugiram daquela casa. Eu quero saber o que danado hoje tem cabo entrevistando o diabo no microfone. É para ser muito amigo do cara, viu? Porque esses aqui tentaram ser amigo, se deram mal. Tem que ter muita amizade para você chegar ainda entrevistar e o bicho lá, eu vou ficar aqui, vou falar, porque eu quero pegar a sua vida, a sua família. É muita coisa, né? Meu irmão, bota uma coisa na tua cabeça, agradeça a Deus, porque Deus nunca deixou você sozinho numa sala fechada com um endemoniado. Porque o arcanjo Miguel, lá em Judas, disse que quando ele contendia com o diabo, ele venceu o diabo na batalha lá entre anjos. Judas disse que ele não ousou pronunciar juízo blasfemo contra... Aí disse, o Senhor te repreenda. Hebreus diz que os anjos são maiores do que nós em força e poder. Por que é que tem gente aí pisando na cabeça do inimigo, enforcando Satanás, amarrando ele? Meu amigo, estão fazendo droga com o diabo. Por que estão fazendo isso? Agradeça a Deus, Deus nunca ter deixado um contigo. Agora entenda uma coisa, se Deus deixar, tenha humildade suficiente para dizer, Senhor, liberta essa alma. Eu confio no nome do teu filho. Aí o diabo vai dizer, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, e sei que você também é filho de Deus. Então cuidado com essa arrogância que você vê por aí, essa arrogância espiritual, esse povo que eu piso, eu amarro, coitado. Acho que o diabo diz assim, Deus, deixa só um pouquinho com ele, deixa para ver se ele me amarra mesmo, deixa. Aí Deus diz, não, deixa o pobre aí, rapaz, ele está pensando que é poderoso, mas ele não tem nada não, deixa o bichinho. Oi. Louvado seja o Senhor pela alcalina. Bem, então irmãos, essa ideia aí, ela faz o homem achar que ele é super poderoso. Nós não somos nada, gente, se não fosse a graça do Senhor. Então para com essa conversa. Mas olha que interessante, mesmo na ação do diabo, Deus dá ali a reviravolta e usa Paulo, mesmo sem Paulo nem se pronunciar. Olha só que interessante, verso 17. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha só, o nome de Cristo era engrandecido. Até o diabo dando pancada nos hereges, o nome de Cristo é engrandecido. Que coisa, né? O nome de Cristo era engrandecido, porque Deus estava usando o ministério apostólico da pregação da palavra. Paulo não estava perdendo tempo ali com os cabas que estavam ali, está falando no microfone. Não, prega a palavra. Deus estava então aqui, agindo por meio do apóstolo Paulo, e Deus estava fazendo um movimento tão poderoso em Éfeso, que diz o seguinte, verso 18, muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras.
pessoal vinha para a praça e dizia assim: eu me arrependo de eu ter feito isso, eu enganei, eu menti, eu roubei, eu fiz isso, isso, isso. Verso 19: também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários, que daria equivalente a 50 mil dias de trabalho. Verso 20: assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra prevalecia. Você está entendendo? Ele falou de sinais, falou de expulsão de demônios, falou tudo, mas no fim ele diz: e assim a palavra do Senhor prosperava. Meu irmão, a transformação poderosa naquele povo, a mudança, a conversão, isso é a obra do Espírito. Não é pular, não é rodopiar, não é ficar, não é isso a obra do Espírito. A obra do Espírito são pessoas se arrependendo dos seus pecados, mudando suas vidas. Hoje, o que é que as igrejas elas fazem? O cara vai, apronta a desgraça dentro da igreja. Aí a igreja vai lá e confronta o cara. Aí o cara diz: eu não quero saber. Aí vai. O cara enrolou, enganou, mentiu, traiu, adulterou, fez meio mundo de desgraça. A igreja bateu de frente, o cara sai. Aí ele vai, passa uma temporada no mundão, aí volta, vai para outra igreja. Aí chega lá: estou servindo ao Senhor, fui restaurado. Foi não. Mentiroso. E o pastor que te aceitou nessa condição é outro que precisa ser transformado. Sabe por quê? Zaqueu, quando se converteu, voltou e devolveu o que tinha roubado. Isso chama-se regeneração. Essas pessoas foram transformadas e foram publicamente confessar os seus pecados. Isso é a obra de Cristo. Sabe o que é Deus trabalhando na vida do cara que errou? Sabe o que é? Ele volta lá, chega para fulaninho lá na igreja e diz assim: me perdoe porque eu fiz isso errado aqui. Você eu adulterei, você eu menti, você eu traí. Me perdoem, eu quero ser restaurado em Cristo. Pode ser até que ele não fique, mas ele buscou a restauração. Para os irmãos que estão se tornando membros, que estão na caminhada, sabe, o nosso método aqui na igreja é o quê? Você quer se tornar novo membro? Quero. Você está saindo de onde? Eu estou saindo de tal igreja. Ok. Me dê o número do seu pastor. Já teve caso de pessoas que: não, eu quero ser membro, não sei o que lá, ok. Me dê o número do seu pastor. O cara parecia o gênio da lâmpada. Oxê, o que está vendo? O que você tem a esconder? Já tiveram casos também que eu entro em contato, aí você às vezes percebe que o pastor está meio esquisito lá, moído lá. Aí você entende que realmente quem é a vítima da situação. Mas qual é o objetivo, irmãos? É não deixar pessoas não regeneradas dizendo-se cristãs, só para encher a igreja. Essa é a noiva de Cristo, amada por Ele. Ela precisa ser protegida. Ela precisa ser protegida. E a palavra já nos deu as diretrizes para isso. Verso 21 e 22 tem uma aplicação interessante quando ele diz assim: depois destas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Depois que Paulo, então, ele começou a passar por outras regiões, aqui Lucas diz que ele já estava preparando em seu coração que ele ia para Jerusalém, mas ele ia ter que ir para Roma. Ele já estava se preparando para isso, porque era lá onde ele ia ser morto no final. Então ele já estava se preparando para encaminhar na sua última etapa da missão. Deus já estava preparando o coração dele aqui. Por isso que Lucas deixou isso aqui para a gente ler no verso 21. E aí, irmãos, ocorre outro processo. Olha o tumulto de Éfeso, verso 23. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não em Éfeso,
mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor, e que até venha a ser destruído a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adora. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade, todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não permitiram. Paulo queria ir lá, não, deixa eu ir lá. Não, vá não, confusão está grande. Verso 31. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Acaba chegasse lá, né, aquele mamãe falei, né? Que ele ia nos protestos com a câmera e dizia: por que você está aqui? O cara disse: não, me pagaram uma mortadela, eu estou aqui. Então o povo não sabia nem o que danado eles estavam fazendo lá. Mas estava lá, a confusão. Oh, Diana dos Efésios. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus empurrando-o para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram durante quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios! Meu amigo, 2 horas gritando isso, imagina, confusão grande. 35. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não pretendo isto ser contestado. Convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saiba que existem tribunais e procônsules que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Capítulo 20, verso 1 diz: cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, tendo encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Então terminou o tumulto, Paulo chamou eles e disse: olha, fiquem firmes, Deus está fazendo uma grande obra na Ásia. E realmente, de fato, a igreja de Éfeso se tornou uma forte igreja. Então você tinha uma igreja forte em Jerusalém, uma região forte ali em Éfeso, e viria uma região forte em Roma. De Roma, Paulo alcançaria por meio de suas epístolas todos os confins da terra. Nós somos o resultado disso, da obra que Paulo fez por meio das epístolas. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela avança. A terceira implicação é que a palavra de Deus, ela tem progresso. Alguns textos para você lembrar. Capítulo 6, verso 7 diz assim: a palavra de Deus crescia. Capítulo 12, verso 24 diz: entretanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Capítulo 13, verso 49 diz: e a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. E agora, capítulo 19, verso 20 diz: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, a palavra de Deus, quando é pregada, é sempre luz no meio das trevas, é sempre luz no meio de uma cultura, e revela os elementos pecaminosos, e naturalmente estes elementos são julgados por Deus. A palavra, quando proclamada, meus irmãos, ela lança luz e mostra o erro, e os homens precisam, diante da palavra, tomar uma ação. Ou eles se entregam à verdade da palavra, ou eles se mantêm rebeldes. Os erros são julgados pela palavra de Deus, quando esta é proclamada. E a palavra, quando proclamada, revela ao coração do povo os erros deles, os erros da cultura, e eles são transformados de dentro para fora. Por esse motivo, meus irmãos, a palavra é perseguida, e a gente deve se manter firme pregando essa palavra, porque Deus vai garantir o avanço da missão. Meus irmãos, a palavra, ela é luz que orienta, ela mostra os defeitos, ela conserta o que está torto, ela ressuscita quem está morto espiritualmente.
Por isso que a pregação, o ensino da palavra é a principal atividade da igreja. Porque ela aponta para a glória de Deus e para a obra que Deus está fazendo por meio do seu Filho. Não é a igreja que faz a diferença, é a palavra pregada na igreja. A gente pode ter templos imensos, mas não ter nada de Cristo ali. Pode até falar o nome de Cristo, mas não ter nada do Espírito ali. Pode até falar muito em Espírito, mas não ter a sabedoria da obra do Senhor. Precisamos que essa atividade não seja perdida. Não permitam, irmãos. Tudo que nós devemos fazer nessa igreja deve ser feito para a proclamação da palavra. Deus hoje nos permitiu, por meio das transmissões, alcançar mais pessoas de outros locais. Eu recebi um dia desse uma visita de uma família dos Estados Unidos, que nos acompanha de lá, e estavam de férias, e tem família aqui em Campinas, vieram e disseram: pastor, a gente quer conhecer, a gente quer conhecer a igreja, quer conhecer vocês. Vieram nos conhecer aqui, ver a igreja e tal. Tem pessoas de Minas, tem pessoas de Brasília, tem pessoas que a palavra está alcançando. Tem surdos que nos relataram que no local onde eles estão, não tem igreja com tradutor. E eles acompanham os nossos cultos, aprendem com as pregações. A missão da igreja, meus irmãos, é pregar a palavra. Nossa missão não é entreter você, não. Você nessa igreja tem que saber Bíblia. Você tem que conhecer a palavra. Se você não está conhecendo a palavra, a culpa é sua. Como eu falei, eu lavo minhas mãos. Nós estamos fazendo de tudo para que a palavra seja ensinada a cada um dos que estão aqui. Se você não está aprendendo, o problema é teu. Mas a palavra está sendo ensinada. E às vezes você da casa não valoriza. Aí vem alguém lá dos Estados Unidos e diz: pastor, tem sido bênção na minha vida. Meus irmãos, que nós não venhamos a nos perder nessa missão. Se um dia, meus irmãos, eu começar a sair desse caminho, me chamem a atenção, puxem minha orelha. Eu não sou infalível, não sou inerrante, a Bíblia é, eu não. Então, se algum dia você começar a perceber: o pastor está meio assim, tal, vá, meu amigo, vai em cima e diga assim: pastor, tá legal não, isso aí não é o caminho não. Ensinar a Bíblia, meu irmão, ensinar a Bíblia é um tiro no pé do falso profeta. Você sabia? É um tiro no pé do falso profeta. Porque o cara está ensinando à igreja uma arma que a igreja vai usar contra ele. Vamos continuar aprendendo Bíblia. Você precisa, pai, ensinar seu filho a, quando assistir o filmezinho lá da Disney, da Paramount, do que for, o seu filho saber julgar quais são as ideologias que estão ali querendo contaminar a cabeça dele. Para ele não ficar comendo comida estragada e você não sabe nem que está estragada. Jovens, abram a mente de vocês, alimentem-se da palavra. Meus irmãos, uma igreja deve lutar para pregar a palavra, edificar a mente dos seus membros com a palavra, avançar na evangelização com a palavra, apontar para o mundo os seus erros por meio da pregação profética da palavra, preparar novos pregadores e missionários que atinjam novos campos e áreas com a palavra. Toda a energia da igreja deve ser voltada para isso: proclamar Cristo ressuscitado por meio do ensino da palavra. Será que nós temos feito isso, irmãos? Você tem feito isso como membro? Pastor, mas eu não sou pregador. Ok, mas você tem contribuído financeiramente, em oração, com seus dons e talentos para que a obra aconteça. Você tem se alimentado da palavra para que no teu trabalho você seja missionário, para que na universidade você seja um missionário, para que sua vida reflita Cristo.
Se sim, meus irmãos, é assim que nós estamos avançando com a palavra de Deus nos confins da terra. Que sigamos firmes, meus irmãos, esse caminho. Não é fácil. Cada vez mais vai ficar difícil. Mas se nós permanecermos firmes, um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor e Ele vai dizer assim: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Vamos orar? Senhor Deus, Pai santo e misericordioso, obrigado por tua santa palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, como igreja, a avançarmos na pregação do Evangelho, no ensino das Escrituras, Pai. Desperta no coração de cada membro o desejo por aprender a Bíblia, por aprender a Santa Escritura, que pode tornar o homem sábio para toda boa obra, Pai. Traz um avivamento nessa igreja, traz um despertamento, Pai, em nosso coração, para amarmos essa palavra, para meditarmos dia e noite. Ó Senhor, desperta-nos. Não nos deixa, Pai, sermos uma igreja que no fim o Senhor vai dizer: vocês fizeram isso, mas eu nunca pedi a vocês. Então que nós possamos cumprir a nossa missão de ensinar a palavra, meditar a palavra, cantar a palavra. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. É isso que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Descuidado ou impensado, não quis apenas ser